Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Thiago e hoje estamos aqui para mais uma aula de história. Gente, nessa videoaula nós vamos trabalhar aí temas importantes. Vamos falar sobre a cultura brasileira aqui entre a década de 50 e a década de 90 e vamos falar também sobre o avanço aí do feminismo, da busca ali da igualdade de gênero. Pessoal, vamos começar pelo tema cultura brasileira. A cultura brasileira passou ali no pós-guerra por uma forte influência do que estava acontecendo lá fora, do que estava acontecendo nos Estados Unidos, do que estava acontecendo aí na Itália, ou melhor ainda, na Europa, recém aí destruída por conta da guerra. Então, por exemplo, nós vamos ter modelos ali inspirados no neorrealismo do cinema italiano, que vai retratar ali de forma crítica os horrores da guerra. Nós vamos ter também aqui no Brasil uma forte influência do contexto político, social ali, na influência da nossa cultura. Então, a ditadura civil-militar vai influenciar na nossa produção cultural. O momento ali dos anos dourados do JK também influenciou no desenvolvimento da nossa cultura. Nós vamos ter a contracultura também, que explodiu aí no mundo no final da década de 60, influenciando muito aqui a cultura brasileira. Enfim, essa nossa cultura é fruto aí de um processo de transformação, de um processo de cada vez mais urbanização e mesmo de industrialização. Vamos começar falando do teatro, pessoal. Aqui no teatro nós tivemos, na década de 50, o surgimento do Teatro Brasileiro de Comédia, o famoso TBC, que vai ali ser um grande gerador de tendências para o movimento teatral brasileiro e vai encenar ali obras muito famosas como O Alto da Compadecida. Já no final da década de 50, começo da década de 60, nós teremos o surgimento de novos grupos ali, grupos extremamente inovadores no campo teatral. A gente destaca ali o teatro de arena, o teatro opinião e o teatro de oficina. Esses grupos vão se colocar contrários aí às ações do TBC, que era considerado extremamente conservador, e nós teremos agora peças teatrais que vão se aproximar muito do público, que vão quebrar inclusive essa barreira entre atores e público, e nós teremos também ali uma forte consciência social desses grupos teatrais. Então, temas relacionados à nossa vida política, aos nossos problemas sociais, vão ser aí marca dessa nova forma aí de interpretação, dessa nova forma de teatro. A gente destaca peças ali como Eles Não Usam Black Tie e também Roda Viva. Com relação ao cinema, a gente vai destacar aqui o cinema novo. Nos anos 50, nós vamos ter a falência ali dos cinemas do tipo de cinema tradicional que existia no Brasil ali, de comédias chanchadas e musicais ingênuos ali que eram cópias baratas de Hollywood. O neorrealismo italiano passa a influenciar cada vez mais no Brasil e vai se buscar então produzir ali filmes, produzir obras com uma forte conotação política e social. Já nos anos 50 nós vamos ter, por exemplo, o filme Rio 40 Graus e o filme O Cangaceiro, obras-primas e muito importantes aí para nossa história. Mas o que ganha destaque mesmo no final da década de 50 é a realização ali de filmes extremamente baratos e realinhados ali à nossa realidade, coisa que já estava acontecendo nesses dois filmes, como eu disse para vocês, mas que agora vai ficar muito mais forte. O cinema novo, pessoal, tem como principal nome o Glauber Rocha e ele fala bastante sobre essa ideia aí de produções que não precisam de um elevado custo, e ele tem uma frase muito famosa sobre isso, que é a frase: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então, críticas sociais, críticas políticas começam a retratar ali então a nossa realidade. A gente pode destacar vários filmes, tá, pessoal? Pode destacar, por exemplo, o filme Terra em Transe, do Glauber Rocha. Outro filme muito importante foi O Deus e o Diabo na Terra do Sol. Nós tivemos também um filme fantástico chamado Cabra Marcado para Morrer. Teve que ser interrompido no meio das filmagens, porque ele retratava ali a vida de camponeses, de uma liga camponesa que lutava
pela terra lá no Nordeste, mas com o golpe civil-militar de 64 ocorreu a perseguição aí do diretor e também dos atores, que eram os próprios camponeses ali que viveram essa dura realidade. Na música, pessoal, o que nós vamos destacar? Nós vamos destacar o fim da década de 50 com o surgimento da Bossa Nova. A Bossa Nova, pessoal, é uma mistura ali de jazz com samba e teve uma grande influência internacional. Vale lembrar que a Bossa Nova surge num contexto aqui do Brasil, que é o contexto conhecido como Anos Dourados, fase aí do governo do Juscelino Kubitschek. Esse ritmo, pessoal, embora tenha um alcance internacional e seja respeitado até hoje aí pelo mundo todo, cultuado por muita gente, é um ritmo que vai sofrer pesadas críticas no contexto aí da década de 60 por diversos motivos. Por exemplo, é considerado uma música alienada e elitizante, que não retratava a realidade do Brasil, uma realidade muito difícil ali de graves problemas sociais e de momentos aí ditatoriais. Também vai ser criticada ali por conta desse caráter elitista que eu falei para vocês, uma elite aí do Rio de Janeiro que não estava preocupada com as camadas populares ou com a situação política do Brasil. Em contraposição, inclusive, à Bossa Nova, nós vamos ter o surgimento da MPB, a música popular brasileira, e também conhecida como música de protesto, que a partir da década de 60, inclusive, promovendo fusões ali da música erudita com outros ritmos, como até ritmos mais tradicionais aqui do Brasil, vai promover diversos festivais e vai promover uma enorme resistência ao regime autoritário brasileiro. Aqui a gente pode destacar o Chico Buarque, o Geraldo Vandré, o Edu Lobo, a Nara Leão, grandes nomes aí desse momento histórico e que vão ser perseguidos, inclusive, durante a ditadura por conta aí da censura. No final da década de 60, pessoal, outro grande ritmo que nós devemos destacar é o tropicalismo. O tropicalismo, pessoal, vai ser uma complexa fusão ali, um grande pluralismo cultural. Então você mistura tudo que é possível, MPB, bossa nova, ritmos latinos, folclore, música erudita, mistura também ali o rock dos Estados Unidos e você busca nessa mistura toda uma criação de uma estética verdadeiramente brasileira, tá? A contracultura, galera, é a grande influência desse movimento. Lembra que a contracultura é aquele movimento de enorme contestação à ordem vigente, ao chamado establishment. Então o tropicalismo, gente, ele vai criticar tudo, vai criticar o machismo, vai criticar também a desigualdade social e obviamente a de gênero, vai criticar o capitalismo, vai criticar também o socialismo e vai defender uma ampla liberdade. A gente tem muitos nomes aqui do tropicalismo que são importantes e que foram perseguidos também pela ditadura, foram ali, muitos tiveram que se exilar, ficaram presos e foram até torturados. Destacamos então Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, os Novos Baianos, tudo bem? É um regime, aliás, é um ritmo musical também muito importante na nossa história. Galera, vale lembrar que a partir do final da década de 60 e principalmente a partir da década de 70, nós vamos ter a explosão da cultura de massa no Brasil. Vale lembrar que essa explosão está muito relacionada com o período aí, o início dela, né? Está relacionado com o período do milagre econômico brasileiro, que aumentou muito o consumismo aqui no eixo Rio-São Paulo e garantiu ali que a população tivesse mais acesso aos meios de comunicação. O grande destaque é a televisão. É o contexto, inclusive, que surge aí a Rede Globo, uma das maiores emissoras do planeta. Vale lembrar, gente, que a cultura de massa, que é aquela cultura que é desprovida de conteúdo crítico, de conteúdo ali de formação da população, ou pelo menos de uma formação crítica, acaba ajudando aí no processo ditatorial brasileiro, pois promove uma enorme alienação. Vale lembrar também que é nesse contexto que explode a Jovem Guarda, ritmo aí que vai acabar favorecendo também o regime militar. Vamos falar agora sobre um outro tema importante, vamos falar sobre a desigualdade de gênero, vamos falar sobre o feminismo. A luta das mulheres por igualdade de gênero ela é histórica. As mulheres são tratadas como seres inferiores desde a antiguidade. Nós temos vários exemplos que podem ser citados. As mulheres, por exemplo, na Grécia Antiga, mulheres em Atenas tratadas como inferiores, mulheres na Idade Média que eram vistas ali como as causadoras do pecado original e por conta disso deveriam ser submissas aos homens. E as mulheres da Idade Moderna, mulheres aí que eram consideradas bruxas,
que eram consideradas também inferiores. O quadro começa a mudar, pessoal, com bastante força ali a partir da Revolução Industrial e das duas guerras mundiais. Por que que vai ocorrer essa mudança, gente? Porque com a Revolução Industrial e com as guerras mundiais, as mulheres serão obrigadas cada vez mais a participar do mercado de trabalho. Ao participar do setor produtivo, pessoal, estabelecer essa dupla jornada aí, trabalhando em casa, trabalhando fora de casa, essa mulher passa a ter uma capacidade de organização política e sindical fantástica. E ela passa também a ter uma capacidade ali de parar a produção e exigir direitos. Então elas começam a promover uma série de greves, uma série de manifestações e exigindo ali cidadania. O que seria essa cidadania, gente? Direitos políticos e participação, aliás, participação política, direitos políticos, leis trabalhistas, igualdade salarial, redução de jornadas, enfim, uma pauta muito ampla. Essas mulheres, pessoal, elas ganham muita força a partir da década de 40, 50 e 60, quando nós vamos ter aí uma série de teóricos, como a Simone de Beauvoir, que vai ali trabalhar temas relacionados à liberdade dessa mulher e à liberdade do seu próprio corpo e dos seus próprios direitos. Simone de Beauvoir, pessoal, muito importante, tem uma obra famosíssima chamada O Segundo Sexo, onde ela vai revolucionar a compreensão aí do universo feminino. Ela vai negar o chamado destino biológico feminino. Qual seria o destino biológico feminino? É aquele mito da natureza feminina, que a mulher é inferior, que ela nasceu para se casar, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. A mulher, pessoal, ela tem essa condição por uma construção social, segundo a Simone de Beauvoir, não por uma questão natural. Então ela fica submissa, ela é submissa porque isso é imposto a ela, porque se cria esse padrão na nossa civilização. Então uma série de greves e manifestações, principalmente na década de 60, vão levar a mulher aí a uma série de liberdade. Com a criação da pílula anticoncepcional, por exemplo, a mulher vai ter liberdade sexual. Com a lei do divórcio, ela vai ter uma independência, uma liberdade ali emocional. E com a sua ascensão cada vez maior no mercado de trabalho e acesso à educação, ela passa a ter também uma independência financeira. Nós temos vários momentos importantes desse processo de libertação ou de busca de igualdade das mulheres. Aqui no Brasil a gente destaca, por exemplo, a Constituição de 34, que deu direito ao voto feminino, depois de uma longa conquista de uma longa luta aqui no Brasil das mulheres, e também o direito de igualdade salarial. A Constituição de 88, pessoal, a nossa Constituição atual, ela define também que as diferenças salariais elas são proibidas entre homens e mulheres. Prevê ali uma série de punições contra a violência doméstica. Mesmo assim, pessoal, o Brasil ele é um dos piores locais para as mulheres no planeta. A diferença salarial aqui é gigantesca entre homens e mulheres e o feminicídio é algo muito comum. Vamos dar uma olhadinha em alguns dados agora importantes. Primeiro, olha aqui um mapa do feminicídio. Primeiro, o que é o feminicídio, pessoal? Olha lá, mortes de mulheres decorrentes de conflito de gênero, ou seja, pelo fato de serem mulheres, são denominados feminicídios. Olha os dados, 40% das vítimas foram assassinadas dentro das próprias casas, ok? E nós tivemos 43,7 mil número de mulheres assassinadas entre 2000 e 2010. A taxa de feminicídio no Brasil, pessoal, é de 4,8 para cada 100 mil mulheres. E essa taxa cresceu muito entre as mulheres negras nos últimos 10 anos e diminuiu ali entre as mulheres brancas, que mostra ali, inclusive, o caráter extremamente racista do nosso país. Vamos dar uma olhadinha em alguns outros dados. Dá uma olhada nesses aqui como são terríveis. 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Taxa de feminicídio, já falei para vocês, 4,8, é a quinta maior do mundo. 7 mulheres são assassinadas ali, por pessoas próximas e poderiam ser evitados. E a cada 1h30 uma mulher morre no Brasil por causa violenta. Parceiro ali, o marido ou o namorado, é responsável por mais de 80% dos casos de violência reportados contra as mulheres. Outros dados, nós temos as brasileiras com um nível de escolaridade, sofrendo ali um enorme assédio. Então, 42% das que têm 16 ou mais anos já foram vítimas de assédio sexual. Quem tem mais escolaridade, como eu disse, sofre mais assédio. Olha ali, quem já completou o ensino superior, 57%. E 41% das mulheres têm medo ali de defender os seus direitos quando são assediadas. Onde essas mulheres são assediadas? A maioria no trabalho,
Aliás, na rua, seguido ali pelo dado ali no trabalho, depois no transporte público, aliás, no transporte público, no trabalho e na escola ou faculdade. Então, são dados terríveis. Olha a desigualdade com relação aos salários, pessoal. Ela chega a ser 53% de diferença entre homens e mulheres pelo mesmo cargo. Se a mulher for negra, gente, essa diferença aumenta ainda mais, tá? E olha ali, ó, 25,85% dos presidentes de empresas são mulheres. Quando elas chegam lá, recebem em média 32% menos que o homem. O Brasil, ó, está na 85ª posição em ranking de 145 países com relação à desigualdade de gênero. Então a gente tem muito o que fazer aqui no Brasil com relação a essa desigualdade. Gente, para fecharmos esse tema, para fecharmos essa videoaula, vamos falar também sobre um pouquinho ali da política da atualidade. No pós-Guerra Fria, pessoal, nós tivemos um processo de enorme desintegração da União Soviética, que acabou ali com a chamada Ordem Bipolar. Criou ali a chamada Pax Americana. O imperialismo dos Estados Unidos tornou-se enorme na década de 90 sem o contraponto ali que era a União Soviética. E para manter esse controle global, gente, os Estados Unidos vai ali impor uma série de medidas neoliberais, pressionar ali para que os governos abram ali os seus mercados, pressionar ali por privatizações, por rígidas leis fiscais, por um enxutamento ali do Estado e vai combater ali governos nacionalistas e populistas. O resultado, de forma geral, gente, para o terceiro mundo, para as nações emergentes, subdesenvolvidas, é terrível, ok? Graves crises sociais e econômicas se abateram aí na América Latina, no Oriente Médio, na Ásia de forma geral e na África por conta disso. Fez com que crescesse o sentimento anti-americano. Vão crescer movimentos de esquerda na América Latina, por exemplo, e vão crescer também grupos ali econômicos que buscam se alinhar para poder, em bloco, combater esse imperialismo dos Estados Unidos. Pode destacar a União Europeia, obviamente na Europa, o Mercosul aqui no Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e o surgimento também dos BRICS e mesmo do G20 posteriormente. Outro tipo de reação que nós tivemos, pessoal, contra os Estados Unidos foi relacionado a grupos terroristas que vão reagir aos Estados Unidos por conta das suas intervenções no Oriente Médio e vão levar a atentados aí terríveis e a guerras também dos Estados Unidos contra o Afeganistão, contra o Iraque. Belezinha, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um forte abraço para vocês.